Você sabe, algumas pessoas nascem em famílias muito ricas e nunca têm que se preocupar com o temido vencimento do boleto. Mas para a maioria de nós, não é bem assim. Enquanto algumas pessoas têm a sorte de fazer o que amam para ganhar a vida, outras acabam em empregos que, na melhor das hipóteses, são apenas suportáveis. Mas acredite ou não, mesmo se você acha que tem um trabalho ruim, você está muito melhor do que as pessoas do passado. Isso mesmo, os trabalhos que você verá aqui são realmente muito piores. Em meio ao vapor e ao carvão da Revolução Industrial, uma profissão nos chama a atenção. Um dos empregos mais desagradáveis da história era o de limpador de chaminé. Neste emprego, era muito comum ver crianças. Isso porque elas eram pequenas e conseguiam se encaixar nas chaminés. Essa ocupação era repugnante, para dizer o mínimo, e envolvia diversos riscos ocupacionais, incluindo a exposição constante e a inalação de substâncias tóxicas. Vestidos com trapos, essas crianças enfrentavam um mundo de fuligem e escuridão, um contraste agudo com a inocência de sua idade. A regulamentação do trabalho infantil evoluiu lentamente. Leis eram feitas, mas muitas vezes ignoradas, deixando essas crianças à mercê da exploração. E você achando que arrumar o quarto era um castigo? O trabalho de ordenhador de cobras existe até hoje e consiste em extrair veneno de cobras para ser usado como antídoto em tratamentos para picadas de cobras. Embora seja um trabalho desagradável, ele desempenha um papel crucial. Equipados com ferramentas especializadas e conhecimento aprofundado, esses profissionais realizam um balé perigoso com as mais mortais das serpentes. No passado, os ordenhadores de cobra não possuíam o conhecimento e as ferramentas necessárias para desempenhar a função com toda a maestria que é realizada hoje. Então você já deve imaginar o desastre que era. Não precisa limpar chaminés ou ordenhar cobras para fazer a diferença por aqui. Basta um simples clique no like e se inscrever em nosso canal. Na era da industrialização, uma ocupação obscura florescia nas sombras, carregando consigo um preço oculto e terrível. Embora a tarefa em si envolvesse apenas mergulhar pedaços de madeira em uma solução de fósforo, a exposição aos vapores emitidos por essa solução resultou em uma terrível condição posteriormente conhecida como mandíbula de fósforo. Aqueles que sofriam com essa condição, que era muito comum nos séculos XIX e XX, viam suas gengivas desenvolverem tumores, às vezes levando à remoção da mandíbula. A medicina da época, limitada e arcaica, lutava para tratar essa condição dolorosa e desfigurante. Essa tragédia humana eventualmente inspirou a luta por direitos trabalhistas e melhorias nas condições de trabalho. Nos corredores do poder real, uma figura peculiar se destacava, não por sua bravura em batalha, mas por um papel muito mais pessoal. Por séculos, era impensável que um monarca fosse ao banheiro sozinho. Era incumbência de um aristocrata afortunado acompanhar e auxiliar o rei ou a rainha em todas as questões relacionadas ao banheiro. Dada a natureza íntima dessa função, muitas vezes, o cavaleiro do banquinho se tornava uma espécie de confidente do monarca, o que, em algumas ocasiões, elevava seu status na corte real. Documentos históricos revelam que, apesar de sua tarefa pouco atrativa, muitos cavaleiros do banquinho desfrutavam de grande influência e acesso privilegiado ao monarca. Na grandiosidade de Roma antiga,
onde os banquetes eram espetáculos de excessos, uma função peculiar, porém essencial, surgia nos bastidores. Os romanos são frequentemente lembrados por suas festas grandiosas, nas quais comiam e bebiam em excesso. E quando ficavam muito cheios, eles realmente induziam vômitos para abrir espaço para mais comida, momento em que chamavam os serviços de seus coletores de vômito confiáveis. Esses coletores eram encarregados de esvaziar e limpar os baldes, garantindo que a festa continuasse sem interrupções. E esses são apenas alguns dos piores trabalhos da história. Hoje em dia, podemos ser gratos por viver em uma época em que as condições de trabalho melhoraram muito. Então, da próxima vez que você estiver insatisfeito com o seu trabalho, lembre-se dessas histórias e saiba que as coisas poderiam ser muito piores.